Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos ter uma pequena introdução sobre encadeamento de métodos. Que basicamente é o que? Temos aí um método que ele vai precisar aí de outro, ou seja, vai encadear um método em outro, ou um método em vários outros métodos. A gente vai utilizar bastante esse conceito, então é importante que você faça aí com bastante atenção e calma, mas porém lá na frente a gente vai usar muitas vezes. Então eu vou começar já criando aqui o método. Vou criar aqui acima, tá? A gente viu independente de onde você cria, não importa. Mas eu vou então criar aí, então, um método público. Eu vou utilizar o atalho aqui no NetBeans, então PFN, ele já vai completar aqui para mim. Obviamente que você já sabe criar funções. Então eu vou dar o nome aqui de sucesso. Vou receber como parâmetro aqui uma mensagem. Só que aqui eu vou colocar aqui o tipo string. E aqui, ao invés de retornar aqui um string, como a gente já viu, ou qualquer outro tipo, eu vou retornar o próprio objeto, ou seja, a própria classe mensagem. E aqui dentro, utilizando aí a pseudo classe ou pseudo variável, a gente chama mais de pseudo variável, né? Eu vou acessar então aqui o meu texto, ou seja, diz, acessando aqui o meu atributo texto, como a gente já viu que ele é privado, eu só posso acessar ele dentro dessa classe. Aqui, nós vamos fazer exatamente a coisa que fizemos na aula anterior, ou seja, vamos chamar o filtro para filtrar a mensagem que a gente vai receber. Então, utilizando a pseudo variável, diz, eu chamo ali o meu filtrar. Então, meu atributo aqui privado texto está recebendo a mensagem aqui, chamando o método filtrar. E aí, eu vou retornar retorno diz, ou simplesmente, como o próprio nome diz, retorne isto. Bom, vou salvar agora, nada vai acontecer. Se eu vier aqui no nosso index e chamar, então, aqui o sucesso, vou colocar aqui uma mensagem, por exemplo, mensagem de sucesso, e salvar, perceba lá que eu tenho um erro, então, tenho ali na classe objeto, ou seja, meu objeto mensagem não pode ser convertido em um string. Bom, agora a gente pode utilizar o encadeamento. Por quê? Como assim? E por quê, né? Eu tenho aqui um método, sucesso, só que esse método, como ele me retorna o objeto da mensagem, eu quero que ele me retorne, ou seja, ele seja utilizado sempre o método aqui, ó, renderizar, para trazer a mensagem já com os estilos aplicados que eu queira. Então aqui, ao invés de retornar só o texto como está aqui, eu vou apagar isso aqui. A gente já está retornando a mensagem filtrada ali em cima, certo? Então posso apagar isso aqui. Então estou retornando aqui somente o texto. Vou salvar agora. E para a gente encadear é muito simples. Perceba que aqui eu estou chamando então o método sucesso. E aqui na frente, ou seja, depois de chamar ele aqui, eu vou colocar aqui então o if, a mesma coisa, e a setinha de maior. Ou seja, agora eu posso chamar outros métodos, ou seja, juntar um, encadear. Então agora eu posso chamar, por exemplo, o método renderizar. Ou seja, agora eu tenho dois métodos de chamada. Você pode deixar desta forma aqui, você pode dar um enter também, se você quiser. Salvando aqui, perceba que então ó, ele está executando o meu método, que é um objeto, certo? A gente tem um objeto, como a gente viu. A partir de agora você não pode mais chamar ele sozinho, você precisa passar pelo renderizar. E aí a gente pode utilizar esse método renderizar para aplicar o estilo do jeito que a gente quiser. Como assim? Melhor na prática, né? Aqui no sucesso, eu vou retornar, além do texto, eu vou retornar também, utilizando aqui pseudo variável, diz CSS. E aqui eu vou colocar, por exemplo, a leste success, que é um estilo aqui do Bootstrap. A gente já vai ver em ação. Então eu tenho a leste success ali, CSS. Então, como a gente viu, estou chamando esse método sendo encadeado por o renderizar aqui. Então, aqui é que eu vou trazer aí, então, esses estilos. Então, aqui ao invés de dar o retorno simplesmente no texto, eu posso vir aqui e dar um retorno, entre aspas, duplas, tá? Para a gente poder colocar os estilos sem dar conflito. Então, aqui eu vou colocar uma
tag HTML ou tags HTML para aplicar o estilo. Então aqui eu vou abrir uma div, vou colocar então class, sinal de igual, posso colocar aspas simples aqui para não dar conflito, simplesmente tag HTML e também estilos, tá? Que existem ali no Bootstrap, a gente vai ver eles em ação. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, chaves, vou colocar então o texto e vou fechar aqui essa div. Eu vou chamar o método sucesso, nesse caso, para exibir uma mensagem de sucesso, porém, para que ela seja exibida ali, eu preciso renderizar, e aí eu preciso encadear com esse método renderizar. Então, o sucesso vai chamar o renderizar, que vai aplicar os seus estilos. Então, aqui, ó, div class, dentro aqui desse class, eu vou colocar, então, aqui, entre chaves novamente, colocar aqui o diz CSS. Simplesmente vai retornar aqui a minha mensagem estilizada. Vou salvar aqui. Olhando aqui no debug, você percebe que foi obviamente atribuído ali no de CSS, o alert success. Se eu não me engano, acho que tem um hífen aqui, eu já vejo isso aqui também. Verdade, acho que tem um alert success. Obviamente aqui que você pode aplicar os estilos que você quiser, que nós vamos utilizar o Bootstrap para estilizar em nosso sistema. Mas, para a gente ver se isso aqui vai dar certo e funcionar aqui na prática, eu vou abrir aqui uma página, vou entrar aqui no Google e vou digitar aqui Bootstrap, que é um framework de estilização CSS. Você pode utilizar qualquer um outro, como eu falei, não tem problema, tá? Eu vou utilizar aqui somente para a gente debugar e ver a classe em ação. Então aqui, vou clicar aqui, ó, Read the Doc, e aí aqui em Quick Start, eu preciso apenas colocar esse link aqui, ó, simplesmente esse link aqui, vou até copiar aqui. Eu estou copiando só o estilo, tá? Só para a gente debugar mesmo. Então copiei aqui, ó, o CSS. Posso voltar lá, deixa até assim, no nosso index. Obviamente que a gente não vai deixar o estilo, a chamada de estilo assim, mas eu vou colocar aqui somente, como eu falei, para a gente debugar. Então estou chamando aqui o link diretamente. E se eu chamar assim, obviamente que vai dar erro. Se eu jogar ele diretamente no arquivo PHP, então o que você pode fazer? Você pode colocar fora aqui da tag PHP. Ou seja, que assim eu posso apagar isso aqui, eu vou deixar somente o link ali, ó, e o estilo. Então simplesmente chamando ali o CSS do Bootstrap. Então se eu venho agora aqui e salvo, perceba que ele aplicou ali para mim, ó, o estilo CSS. Que estilo é esse? Então se você vier aqui na documentação, Docs, tá aqui em cima no Docs. Eu não vou falar muito, só vou ver como e o que está acontecendo nesse momento. Então a gente tem aqui, ó, em componentes, alert, e você tem vários estilos aqui, ó, de mensagem. Então ali, os estilos, então alert, primary, alert success, que é o que nós estamos utilizando agora. Ou seja, simplesmente aqui no renderizar, nós estamos montando essa exibição aqui. Então perceba, div class, aqui ele vai exibir o CSS, então no caso aqui alert success, e aqui ele vai exibir a mensagem. E aí você pode criar tantos quantos estilos de mensagens você quiser. E com essa metodologia, entendendo de onde vem o estilo, como ele funciona, você pode criar tantos quantos estilos você quiser, como eu acabei de falar. Então aqui eu vou dar simplesmente, ó, vou copiar isso aqui. Aqui no NetBeans eu posso duplicar. Então, Ctrl Shift setinha para baixo, ele já duplica ali para mim um método. E aqui eu poderia, por exemplo, colocar aqui, ó, alert, por exemplo, alert danger, que seria um erro. Pode colocar o nome que você quiser, ó, erro. E aí alert, em vez de ser alert success, aqui alert danger. Salvo aqui para a gente ver na prática. Tem mensagem de sucesso ali. Eu venho aqui e ao invés de chamar aqui sucesso, mais uma vez, eu estou encadeando o método, volto aqui, eu não posso chamar somente agora o erro, se eu venho aqui chamo o erro e salvo. Então eu tenho um erro ali de objeto, ele não pode ser convertido em string, pois está me retornando o próprio objeto através do diz. Então eu preciso encadear ele aqui com o renderizar.
Feito isso, salvo. Então tenho ali já o meu estilo aplicado. Lembrando que aqui ele está sendo exibido com o estilo de texto maior, pois aqui eu apliquei o zoom, certo? Mas aí no seu computador provavelmente vai aparecer aqui, ó, esses estilos aqui. Então, perceba que é bem simples a gente criar aí uma classe muito útil de estilo. Então aqui você pode implementar as outras. Eu gosto de colocar sucesso, erro, criar mais um aqui, alerta. Você pode colocar os nomes em inglês também, lembrando de como você vai chamar elas depois, tá? Alerta, esse warning aqui, ó. Então, alert warning. E gosto também de colocar o info. Então aqui também gosto de colocar o info ou informa. Colocar aqui informa. E aqui, ao invés de colocar esse estilo de info, que seria esse aqui, eu gosto de colocar o informa, esse azulzinho aqui. Então, primário aqui. Deixa eu aumentar a tela aqui um pouquinho só para identar aqui, separar. Então perceba, nós temos aí vários estilos já com os estilos do Bootstrap aplicado. Vou salvar. Então teste aí, crie tantos quantos estilos você quiser para exibir mensagem dentro do seu sistema. Lembrando mais uma vez que não vamos utilizar dessa forma diretamente nesse arquivo index aqui, é simplesmente para debugar a mensagem nesse momento. E aqui você pode então testar todas, tá aqui, ó. Basta você duplicar elas aí. Então aqui você pode colocar então sucesso, erro, temos ali o alerta e o informe. Então tá aí as mensagens sendo exibidas. E aqui você pode mudar também, né? Mensagem de erro, alerta, informações. Então espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.